Tradicionalmente, aí são diretrizes que a gente adota no planejamento financeiro, nossos alunos começam a investir em ações e aí algumas diretrizes são importantes. Uma delas é muito cuidado ao investir em empresas públicas. Ainda não estou considerando a questão econômica do Banco do Brasil, mas o que é ser gerido, ter uma participação relevante do governo brasileiro numa empresa como o Banco do Brasil, que é a possibilidade de ingerência, né? O que torna uma ação sólida, né? O que faz com que empresas como Itaúsa, Itaú e BTG e algumas Suzano, enfim, Klabin, são empresas que são duradouras, né, no seu papel na Bolsa e na previsibilidade das suas ações, é justamente a governança corporativa, é a questão do planejamento ser estabelecido e ser cumprido. Então, isso até faz com que as ações não tenham tanta surpresa, né? O que faz com que uma empresa pública seja pouco desejada é que, por melhor que seja o mercado dessa empresa pública, sempre há a possibilidade de acontecer como aconteceu, eu não me lembro agora qual que é o ano, os Correios quase quebrando. Então, pega uma fatia gorda do lucro do Banco do Brasil, direciona para os Correios para salvar. Então, é a ingerência que faz com que uma empresa pública seja mais frágil do ponto de vista do investimento. Como nosso governo está com uma sede muito grande de recursos, toda empresa pública agora é um alvo. Então, isso já é um dos motivos da ação ser jogada para baixo e a questão da oportunidade não ser tão evidente. Outra questão, já é uma questão mercadológica. O Banco do Brasil, apesar de ser um banco múltiplo, ele depende demais do agronegócio. É o principal financiador do agronegócio. É um agronegócio que tem seus altos e baixos por causa de safra, um ano não foi tão bom, faltou chuva, mas esse ano está especialmente crítico, principalmente em função do crescimento dessa onda da guerra tarifária. Então, quando a gente falou agora há pouco que o mercado da carne está desmoronando, o mercado do suco de laranja está desmoronando, a cana ainda menos afetada, mas vai ser afetada de alguma forma. Tudo isso faz com que o risco de inadimplência fique maior, né? Fique muito maior. Então, isso puxa o resultado do Banco do Brasil, a expectativa para baixo. Aí tem um fator oportunidade, que a partir do momento que se negocia, que a diplomacia vence, que essas imposições de tarifas são rebaixadas, volta uma expectativa melhor. Então, aí tem um fator oportunidade interessante. Então, eu não acho que é uma grande oportunidade por ser uma empresa pública, mas o aspecto mercadológico é algo muito factoide. Quando se lança um decreto que vai se tributar em outro país, o que está se falando, na verdade, é estou forçando vocês a sentarem aqui e negociar. Sai numa negociação, eu acho que a ação tem uma puxadinha para cima. A incerteza em relação ao comportamento faz com que a gente tome alguns cuidados. Então, é uma ação para ser considerada, sim, mas com um percentual pequeno na carteira, não para fazer um all-in ali, porque a frustração pode ser grande diante do evoluir das notícias que nós temos. Então, uma participação que, se você tem 2% da sua carteira em Banco do Brasil, talvez seja o momento de aumentar para 3 ou 4 diante dessa queda muito forte de preço. Lembrando que o Banco do Brasil é uma instituição que não quebra. Ela é soberana porque ela tem um papel social importante. Então, toda aquela questão de índice de Basileia que os bancos têm que seguir, se acontecer um grande desequilíbrio do Banco do Brasil, vai se reunir recursos, vai se aumentar a taxa de juros para aumentar a captação e aumentar a dívida brasileira para socorrer o Banco do Brasil. É uma instituição secular inquebrável, né? Então, será que essa empresa um dia volta a ser lucrativa? Sim, muda a gestão e o fato dela ter uma série de subsídios para manter a sua função social, ela tem condições de recuperar com certeza. O Banco do Brasil é extremamente sólido, peca por ser extremamente concentrado no agronegócio, né? Ele não tem a agilidade, a capacidade de concorrer diretamente com outros bancos, apesar da sua força, porque os bancos, seja em questão digital, seja em questão de capilaridade do marketing, são mais eficientes, mas é uma instituição sólida, não chega numa situação como a Oi, né? Como empresas que tiveram ali à beira de quebrar, porque justamente ela tem risco soberano. Você vê que a Embraer, quando é anunciada como a menina dos olhos da Bolsa, porque fechou grandes contratos e tal, aí 10 dias depois vem o tarifaço, uma das principais afetadas é a Embraer. Então, na verdade, tudo que a gente recomenda agora como algo com visão de longo prazo não vai funcionar tão bem. Então, quem investe em ações nesse momento tem que ter uma proximidade maior da carteira. Acompanhar as notícias de perto, acompanhar os fóruns de perto. O buy hold não funciona bem num país que está extremamente instável como o Brasil. Então, buy hold hoje depende muito de você ter dinheiro no exterior, de você comprar papéis na Bolsa Americana, na Bolsa Europeia. O Brasil está mais especulativo diante do aumento do nível de risco, diante dessa incerteza, diante das guerras tarifárias. Então, eu tomaria muito cuidado. Eu acho que quem se beneficia no Brasil nesse momento
são as empresas, a partir do momento que se anuncia um acordo comercial, um fortalecimento de um acordo comercial, Brasil e China, Brasil e Oriente Médio, Brasil e Europa, né, que esses acordos estão acontecendo, as conversas estão rolando. Então, a gente vai perceber ao longo dos dias que vão surgir muitas oportunidades de empresas que talvez tenham sido prejudicadas por um tarifaço, talvez estejam em um estado de incerteza há muito tempo, que diante de um acordo, diante de algum tipo de costura diplomática, fortaleça um canal de vendas dessas empresas para um novo mercado. Então, o que estiver abrindo um novo mercado passa a ser interessante. Como eu falei, a carne que é vendida para os Estados Unidos, ela dificilmente vai ser absorvida por outros lugares do mundo. Teria que baixar muito o preço para continuar justificando aquela produção. Mas nós somos grandes fornecedores de frango para a Europa, para o Oriente Médio. A Ásia, ela depende muito da China, dependia também de alguns recursos dos Estados Unidos. Então, quando a gente começa a entender que alguns mercados começam a esfriar e outros esquentar, basicamente os mercados que esfriaram são oportunidades de negociação do Brasil fechar alguns tratados e ali recuperar o mercado de algumas empresas. Praticamente ficou inviável. Dezembro do ano passado, ele chegou naquele pico de 6,30, né? Então o dólar estava inviável, estava caro investir lá fora. Hoje, com o dólar na faixa dos 5,50, sobe e desce ali, ele está mais interessante para você fazer remessas. Investir no Brasil ou investir no exterior? Para quem tem uma parcela considerável em renda variável, sem dúvida, investir no exterior é uma grande oportunidade. Você tem empresas mais estáveis, você tem bolsas mais eficientes, o nível de liquidez de um número muito grande de papéis é infinitamente maior fora do Brasil. Nossa bolsa está pequena, né, diante de toda essa incerteza. Quando a gente fala em liquidez, não é só para comprar e vender ações diretas de empresas, mas o mercado secundário, o mercado de derivativos funciona muito melhor numa grande bolsa do que na nossa pequena bolsa. Então, sim, investir no exterior está interessante, apesar de toda essa pressão do IOF maior, quando você fala de uma remessa, quando você fala de mandar um recurso para uma conta no exterior. E aí, como você falou, pode ser um investimento no exterior, através de uma conta que você abre, uma corretora que investe lá fora, e a Nomad é um caminho. Os bancos brasileiros, bancos de investimentos e corretoras brasileiras têm produtos interessantes que acompanham o desempenho do exterior, e aí são carteiras de ações, ou, na verdade são os BDRs, né, que representam o investimento lá fora. Os BDRs que representam os papéis que estão lá fora. Criptoativos, você tem fundos, você tem ETFs criptoativos, e você mencionou os ETFs com uma maneira eficiente de você investir com um custo muito baixo. Ao investir no ETF, eu estou pagando um custo quase que irrisório, né, em termos de taxa de administração, mas para replicar uma carteira de um SP500, replicar uma carteira de um mercado específico lá fora, uma carteira de cripto, que está se tornando um mercado atraente, né? Tão oportuno quanto foi o mercado de fundos alguns anos atrás. O mercado de fundos perdeu muita força porque os fundos ficaram caros. E os ETFs dão muita eficiência, uma carteira de investimentos com mais previsibilidade, né? Porque, legal, o fundo tem lá a gestão ativa, mas gestão ativa num país tão incerto quanto o Brasil acaba pecando muito, e é muito difícil se acompanhar o sobe e desce com tanta instabilidade. O ETF não, ele replica o índice e você tem uma resposta mais estável de índices lá fora do que no Brasil.